Olá, eu sou Eliane Vieira, do portuguesemfoco.com, curso de língua portuguesa para concursos públicos. Nós voltamos agora com a segunda parte da aula sobre questões comentadas. Vejamos a número 3. Em outros campos, desprezam-se palavras que dão o seu recado com eficiente simplicidade. Quais os sujeitos das duas orações presentes no trecho acima? Sabe como você vai resolver esse tipo de questão? Em primeiro lugar, você vai buscar o verbo. Então, veja que aqui nós estamos diante de um verbo e diante do segundo verbo, verbo dão aqui conjugado, ok? Vejamos, a partir daí eu preciso somente fazer uma perguntinha básica que você já aprendeu aqui no Português em Foco, lá naqueles primeiros vídeos. O que você deve fazer? Veja que a pergunta feita ao verbo é que para coisa ou quem para pessoa. O que eu quero que você observe é que essa estrutura é um pouquinho diferente. Perceba que, a partir do momento que você encontrar um C na sua prova, qual é a minha recomendação? Pare tudo, marque o C e analise. O que você vai fazer? Ora, a sentença aqui, a frase aqui, digamos, resumidamente é: desprezam-se palavras. Perceba que o verbo desprezar é transitivo direto. Verbo transitivo direto. Eu só vou recortar e colocar aqui, que fica melhor para que façamos a análise. Então, deixa eu colocar aqui, o verbo desprezar é verbo transitivo direto. Quem despreza, despreza alguma coisa. Ora, mas esse VTD aqui está acompanhado de um C. Veja que se nós tivermos essa estrutura VTD mais C, este C aqui é chamado de PA, pronome apassivador. Sabe o que isso significa? Que nós estamos diante de uma voz passiva. Uma voz passiva pronominal, que a gente chama, ou também pode ser passiva sintética. Você vai encontrar das duas formas com as duas nomenclaturas. Ah, professora, tá, e aí? Passiva sintética, o que isso significa? Significa que não vai haver o objeto direto nessa frase. Veja que toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, você vai precisar de um objeto direto para completar o sentido deste verbo transitivo direto. Mas, diante dessa estrutura de VTD mais C, o que era objeto direto na voz ativa passa a sujeito paciente. Então, isso significa que palavras aqui é o sujeito paciente. Veja que há uma perfeita concordância entre palavras e o verbo desprezar. Desprezam-se palavras. Se eu colocasse esta frase na voz passiva analítica, palavras são desprezadas. Percebeu que palavras aqui é o sujeito paciente? Então vejamos, nós já descobrimos que o sujeito do verbo desprezar é o termo palavras. Vamos analisar agora o sujeito do verbo dão. Eu vou recortar essa parte aqui, ok? Para colocar aqui embaixo, ficar melhor aí na visualização da aula. Palavras que dão. Ora, nós estamos aqui diante de um pronome relativo. Este que aqui é um pronome relativo, aquele que introduz a oração subordinada adjetiva. Nós já falamos sobre isso aqui. Se você ainda não sabe o que é um pronome relativo, procure a aula de oração subordinada adjetiva. Então, veja que estamos diante de uma oração subordinada adjetiva, que dão o seu recado com eficiente simplicidade. Este que é um pronome relativo. Sabe qual é a função do pronome relativo? Ele retoma o seu antecedente. Então, veja que o antecedente do que é o termo palavras. E além de retomar o antecedente, ele tem uma função sintática, que é justamente isso que nós estamos procurando. Ora, se ele retoma o antecedente, você concorda comigo que eu posso substituir o que pelo antecedente dele? É claro que sim, ó, palavras dão, ok? Ora, aí fica muito fácil. Eu vou ao verbo que dão o seu recado. Palavras. Então, repare que palavras é o sujeito do verbo dar. Mas perceba que o termo que funciona como sujeito na frase em questão, porque aqui nós fizemos a substituição. Na nossa frase original, digamos assim, o termo que funciona, que está no lugar do termo palavras, é o pronome relativo que.
Ora, se é o pronome relativo que, então na nossa frase, o pronome relativo que exerce a função sintática de sujeito, ok? Então, qual é a resposta? Eu tenho aqui palavras e depois o pronome relativo que. Então, a nossa resposta da número 3 é a letra B. Ah, não poderia ser palavras e palavras? Não. Por que não poderia ser palavras e palavras? A resposta, no caso, é a letra C. Porque eu estaria analisando a substituição, ou seja, o referente. Na verdade, a questão me pede quais os sujeitos das duas orações presentes no trecho acima. Não fala que a gente deve fazer nenhuma substituição, ok? Então, a resposta correta da número 3 é a letra B. Vamos para a número 4. A número 4 diz o seguinte: dê a função sintática do termo destacado. Ao pobre não lhe devo. Ora, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou analisar o verbo. O que eu devo fazer aqui? Perceba que este pronome lhe está retomando algo que já foi citado. Devo a quem? Ao pobre. Ora, então esse ao pobre aqui funciona como um complemento preposicionado do verbo dever, ok? Então aqui ao pobre é o objeto indireto. Mas o pronome lhe acaba reavivando aquilo que já foi dito anteriormente, porque este lhe, na verdade, se refere a quem? Ao termo ao pobre. Ora, se ao pobre é o objeto indireto e este lhe repete o objeto indireto com a finalidade enfática, qual é a função sintática deste lhe? É o objeto indireto pleonástico, ok? É uma característica do pronome. Quando o pronome retomar o objeto indireto com a função enfática, nós classificamos este pronome como objeto indireto pleonástico. Então, a nossa resposta aqui é a letra B, objeto indireto pleonástico. Não pode ser o objeto indireto, porque o objeto indireto é o termo ao pobre. Não pode ser núcleo do objeto direto preposicionado, porque o verbo dever pede um complemento com preposição obrigatória. E para ser objeto direto preposicionado, a preposição não é obrigatória. Não é uma adjunta adverbial porque não exprime nenhuma circunstância, ok? E não é uma adjunta de nominal porque deveria haver ideia de posse. Você teria de trocar por algum pronome possessivo. E aqui você não tem como fazer isso, ok? Então, a única resposta que nos resta é realmente a letra B. Com isso, nós terminamos mais um vídeo do Português em Foco sobre questões comentadas, ok? Um abraço e até já!